pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma pregação. Pessoal, eu estou um pouquinho gripado, então acho que eu vou fazer um pouquinho rouco, vocês não liguem muito não, beleza? O que importa é que a gente está aqui com a graça de Deus, beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é José, eu tenho 20 anos, eu já participo do TLC, também do grupo de jovens, então foram coisas muito importantes na minha vida, e eu sigo até hoje, já faz um tempinho que eu já estou aí nessa caminhada, e eu sou muito feliz com isso. E no dia de hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre fé e conversão, e sobre a maneira na qual a gente entende esse tipo de coisa. Já faz mais ou menos uns 7, 8 anos que eu fiz o meu retiro da crise. Então eu estava na mesma posição onde vocês provavelmente estão agora. E quando eu estava no meu retiro de crise, eu já tinha isso no meu coração e pensava, nossa, mas por que eu estou aqui? Beleza, eu vim aqui meio arrastado, né? Os meus pais foram lá e me colocaram na catequese, beleza, eu fui para a catequese, e agora eu estou aqui na crise, mas para confirmar minha fé. Mas beleza, que fé é essa que eu vou confirmar? Que fé é essa que eu preciso confirmar? E eu acho que, ainda mais do que isso, qual é o sentido de ter fé hoje em dia? Eu acredito que todos vocês, até agora, já devem ter se deparado com algum momento da vida de vocês, no qual o que vocês acreditam pode ter sido, talvez, repudiado ou confrontado por alguém, por alguma maneira. Hoje em dia, a fé cristã é muito baseada nisso. Querendo ou não, a gente anda em contramão do mundo. Aparentemente é isso. A gente sempre vê isso. Eu acredito que, quando eu tinha idade de vocês, nunca tinha me acontecido isso de uma maneira tão esporádica assim, de uma maneira tão visível. A gente pode até chamar de preconceito. Nunca tinha me acontecido, só que conforme a minha vida foi passando e as coisas de fato foram passando, eu comecei a realmente pensar isso na minha vida. E comecei a me questionar, poxa, mas está todo mundo indo para aquele lado, por que eu estou indo nesse? E esse é o meu objetivo no dia de hoje, é poder demonstrar para vocês sobre a racionalidade da nossa fé. É para falar para vocês que, cara, de fato faz sentido ser cristão e faz sentido acreditar. Faz sentido vocês confirmarem a fé de vocês no dia no qual vocês receberão a noção da crisma. Eu gostaria de demonstrar isso para vocês de uma maneira prática. Beleza? Então, o ser humano, ele sempre precisa de alguma coisa para que ele se apoie. Então, beleza. Algumas pessoas, elas se apoiam muito firmemente no trabalho delas. Então, beleza. Eu acredito que vocês devem ter algum tipo de familiar que vai lá e deve trampar umas 12 horas por dia ou para mais. Vai. A vida do cara é só o trabalho. Tudo que ele faz, a coisa mais importante na vida dele é o trabalho dele. Beleza, é o ganha-pão. Só que talvez não seja tão voltado assim para ganhar dinheiro, mas porque o trabalho faz parte da identidade dele, faz parte do que ele é. E por isso, ele doa a vida inteira dele pelo trabalho. Então não importa a minha família, beleza? Não importa talvez aquele domingo que eu preciso para mim, porque eu preciso trabalhar. Porque eu preciso crescer, eu preciso produzir mais. E a vida dessa pessoa é voltada para isso. Até que chega um ponto em que, algum belo dia, enquanto ela esteja trabalhando, o gestor dela chega e fala: olha, cara, a gente está fazendo um corte de empresa, infelizmente vocês foram selecionados a serem mandados embora. O que acontece com essa pessoa? Eu acredito que o mundo dela conhece o sentido da vida dela, de fato era o trabalho, tudo que ela tinha na vida dela era o trabalho, e agora ela perdeu o trabalho. O que ela vai fazer da vida dela? O chão dela acabou, caiu. Existem pessoas também que não são voltadas para o trabalho, mas existem pessoas que são assim com coisas materiais. Voltando. São voltados com coisas materiais. Então, beleza, o sonho da minha vida é ter um iPhone 17 Pro Max, super, blá 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 blá. E aí vai. Eu vivo a minha vida, eu
preciso ter. Isso porque eu só vou ser feliz quando eu ter, talvez, esse bendito celular. Eu estou falando com o celular porque é o mais comum, mas pode ser com qualquer outra coisa, pode ser com uma casa, com um carro. E minha vida inteira é voltada para isso, para eu conseguir esse objeto e esse bem material para mim. Até porque eu vou ser muito feliz quando eu conseguir isso. Só que daí vai lá, trabalhando, juntando muito dinheiro. Chega um momento em que eu vou lá e eu compro esse bem material. E a minha alegria é extremamente grande. Eu falei, nossa, realizei meu sonho de ter esse bendito celular. Só que daí um belo dia vai lá, eu estou andando na rua, eu tropeço, o celular sai do meu bolso, cai no chão, já era. Esse caixa foi inteiro. Eu acho que nem dá para trocar a tela mais hoje em dia. Eu acho que é mais caro trocar a tela do que comprar um novo, sinceramente. Mas, beleza. Aquilo que eu lutei tanto, aquilo que eu conquistei tanto, aquilo que eu trabalhei tanto para ter, talvez em alguns segundos foi lá e caiu no chão. Se espargou. Enferrujou. Ou talvez com o tempo ele vai lá e ele não é mais tão atual, ele perde a utilidade. E existem pessoas que são muito pegadas a pessoas. Então a razão da vida dela é viver pelo outro. E toda a expectativa que ela tem dentro de si é voltada para o outro. Por exemplo, tem pessoas assim, eu acredito que vocês, cada um de vocês deve ter um migaço. A pessoa que você conheceu desde cedo e que bom, isso é extremamente importante. É muito importante ter pessoas, é muito importante a gente não viver uma vida isolada no mundo. Só que da mesma forma, eu acredito que cada um de vocês, da mesma forma que tem um amigo hoje, já também deve ter perdido algum amigo na vida. Talvez pelo contexto, talvez por alguma briga, alguma traição, talvez porque ele mudou de cidade, ou talvez eu já tenha perdido muitos familiares que acabaram morrendo. Então essas pessoas vão embora. Eu lembro até hoje de alguns amigos que eu tinha, na verdade os meus primeiros amigos, né? Eles eram vizinhos de casa, e a gente sempre saía para brincar na rua, ia para casa, jogava videogame assim, estudava junto. Na época eu acho que eu estudava muito junto, pra você ter ideia, uns 3, 4 aninhos. Eu era muito amigo deles. Só que o que aconteceu? Eles se mudaram de casa. Então a gente não morava mais perto. Quando a gente saiu do Deluca, a gente foi para o ensino fundamental. E cada um seguiu a sua vida na escola que é mais convincente para eles, né? Nesse sentido. Verdadeiro. Para a escola que era melhor para eles. E acabou com isso. Hoje em dia um deles é pai, o outro eu acredito que esteja aí na vida de Assembleia de Deus, varão. E eu estou aqui hoje. Isso quer dizer que eu briguei com eles, ou que, beleza, algum deles me traiu, não. Mas eu quis dizer que as condições da vida acabaram separando a gente. Tenho certeza que se a gente se encontrar um dia, ou não, né? Talvez a gente se conheça ainda. Mas entendem isso? Ao mesmo tempo no qual o mundo vê as pessoas, as relações como as coisas mais importantes possíveis, infelizmente a realidade da vida é essa. Até mesmo as pessoas, que são as coisas dos quais a gente é mais apegado, acabam passando, acabam indo embora. E realmente é a vida. E eu gostaria de questionar realmente isso. O que vocês têm se apegado à vida? Qual que é o principal objetivo? Qual que é o principal sonho de cada um de vocês? Será que vocês têm sonhos hoje? Realmente é uma coisa muito rara, ainda mais esse meio de pessoas que têm grandes ambições e que têm grandes sonhos. Mas, de fato, vocês compreendem que não é racional você basear a sua vida na vida. Basear a sua vida nesse mundo material. Se tudo que eu tenho hoje, ou um dia vai acabar, ou um dia vai embora, ou um dia vai quebrar, ou um dia vai enferrujar, ou um dia eu vou brigar e sei lá o que eu vou perder, faz algum sentido?
Na verdade, não, isso daí é a maior tragédia que a gente possui. Uma vida humana trágica dessa. É uma tragédia, é um trágico esse tipo de coisa acontecer. E um tipo de coisa que a gente vê, é só a gente sair na rua que a gente olha. Eu acredito que talvez seja só a gente olhar para dentro de nós mesmos que a gente já vê isso. Porque de fato a vida é pautada apenas nisso. Apenas talvez hoje, no material. E exatamente aí, aqui, que eu gostaria de entrar em um detalhe com vocês. Porque a partir desse momento a gente vê que talvez a gente acreditar nessa vida não é algo racional. Tendo visto que eu só vou me ferrar de qualquer maneira, né? Então, beleza. O que eu devo buscar então? Exatamente aqui que a gente encontra a fé. Aqui que a gente encontra verdadeiramente Deus. Eu acredito que os motivos que vão fazer vocês acreditar em Deus vão ser momentos nos quais vocês vão viver a vida de vocês. Mas no dia de hoje a minha missão é uma única só. Quero provar para vocês que beleza, é racional acreditar nisso. Tendo em vista que tudo que eu tenho nessa vida um dia vai passar ou vai acabar, eu preciso me prender em algo que não acabe. Se os meus amigos passam, se as coisas que eu compro passam, se o meu trabalho pode acabar, se até mesmo o meu próprio entendimento, as coisas que eu estudo, a minha própria consciência, um dia pode acabar, se um dia eu estiver tomando banho, escorregar no banheiro e bater na cabeça. Pô, acabou. Já era. Por isso eu gostaria de mostrar isso para vocês. A partir do momento no qual Deus se torna o centro da nossa vida, a gente não está mais apegado a alguma coisa terrena, alguma coisa que acaba, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente está agarrado naquilo que é eterno. Estamos agarrados naquilo que, beleza, pode tudo passar, mas a glória de Deus nunca vai passar. Foram palavras de Jesus. Os céus, a terra, tudo isso vai passar, mas as minhas palavras nunca vão passar, porque minhas palavras são palavras de vida eterna. São palavras de vida eterna. E, de fato, toda a nossa vida é totalmente pautada nisso. Porque grande parte das pessoas da nossa existência não é sobre os acontecimentos da nossa vida, mas sim sobre como a gente lida com esses acontecimentos. Eu já vou ligar isso com a fé já. Mas vamos supor, existem pessoas nas quais a vida dela pode estar a melhor coisa do mundo. Pode ser ela ganhando um Corolla no carro, feliz da vida, assim, tudo dando certo. Só que interiormente ela se sente vazia. E ela está triste porque ela não consegue focar naquilo que é bom nisso tudo. Ela sempre está focada no desprazer. Ou seja, beleza, vamos supor, por exemplo, eu fiz uma prova muito difícil de algum professor, eu tirei 9 nessa prova. Em vez de eu me alegrar com 9, vai estar na minha cabeça assim, nossa, mas o que eu fiz de errado para não ter tirado 10? Ou talvez, beleza, eu estou tocando uma música, eu acertei 9 músicas, mas eu errei uma. Qual que é a música que vai ficar mais tempo na minha cabeça? Aquela que eu errei. O meu erro. Então existem pessoas que têm essa mentalidade voltada para isso. Por quê? Porque ela está agarrada em coisas relativamente do mundo. Ela quer buscar a perfeição unicamente para ela. Do mesmo modo, existe um tipo de pessoa que, beleza, a vida dela pode estar, sei lá, da pior maneira possível. Pode estar ruim. Mas do mesmo modo, ela continua sorrindo. Por que ela continua sorrindo? Porque ela sabe que tudo isso daqui é passageiro. Espero conseguir terminar essa pregação. Mas ela tem a noção de que tudo que a gente passa, de fato, é passageiro, porque isso acaba, que existe um plano muito maior para cada um.
esteja a vida dessa pessoa, não importa o quão ruim estejam as coisas que ela passa, mas ela consegue bater a vida com alegria. A gente tem uma concepção muito errada do que é ser forte e do que é ser fraco. Porque quando vocês pensam numa pessoa forte, o que vem na cabeça de vocês? Eu penso naquele, sei lá, naquele cara que possa ser um chefe, um dono de empresa que vive sempre irritado, que todas as pessoas têm medo dele, que vive sempre com a cara fechada. Eu acredito que esse cara seja forte. Todos têm medo dele mesmo, né? E faz sentido. Então, beleza, eu não vou me envolver com esse cara, eu tenho medo dele, ele é forte. Ele se irrita facilmente, ele estoura facilmente, então eu nem vou mexer com ele, vai porque ele se irrita, né? Ou talvez aquele tipo de pessoa que sempre vive com o nariz lá em cima, super empinado. Acho que vocês conhecem, deve ter alguma pessoa na vida de vocês que seja assim. Que vive a vida com esse nariz empinado, e tudo que ela faz na vida é sobre ela e tudo para ela, e daí ela vai lá e se mostra, e ela é a única que aparece. E você olha e fala, nossa, essa daqui é uma pessoa poderosa, essa daqui é uma pessoa forte. Só que em verdade, não é sobre isso que se trata a força. A pessoa que não consegue lidar verdadeiramente com os sentimentos dela e joga isso para o mundo, desconta isso nas pessoas, talvez não seja a pessoa mais forte, muito pelo contrário. Uma pessoa que não consegue se controlar, não consegue ter um autocontrole. E é por isso que ela infla ao ponto de conseguir vazar e consegue fazer com que esse humor dela contamine outras pessoas. Só que na verdade a pessoa forte verdadeiramente é diferente. A pessoa que é forte é aquela que está sempre sorrindo, que está sempre alegre, que beleza, a vida não pode estar boa, mas eu sempre vou estar sorrindo. É aí que existe a verdadeira fortaleza. Porque beleza, aqui dentro pode estar um caos, mas o outro não precisa saber disso. Eu não preciso trazer a minha miséria, eu não preciso trazer a minha angústia, eu não preciso contaminar a vida do outro com aquilo que está no meu coração. Porque beleza, por mais que esteja doendo, a minha fé e aquilo que eu acredito faz com que eu visualize coisas no futuro, faz com que eu visualize a vida eterna. E daí todo o sofrimento que a gente passa aqui hoje, todas as dificuldades, todos os momentos ruins que a gente tem na nossa vida, eles deixam de ser uma oportunidade de acusamento, deixam de ser uma tristeza absoluta, e eles se tornam aperfeiçoamento. Aquela pessoa que mais sofre, eu acredito que seja aquela pessoa que se torna mais forte, até porque uma escultura de pedra ser feita, se faz necessário que alguém martele muitas vezes ela, para que ela dê forma. Portanto, meus irmãos, a fé se baseia nisso. E é por isso que é racional ter fé, e é por isso que é racional acreditar em Deus, verdadeiramente em Deus. Porque beleza, se não acredito em Deus, não existe todo sentido para mim. Mas se eu acredito verdadeiramente, beleza, a vida pode ser um inferno que for, mas eu sei que isso deve ser um processo. É apenas um processo, porque um dia eu estarei vendo ele face a face, no paraíso, no convívio dos eleitos. É por isso que a nossa fé é tão dolorosa, é por isso que é tão racional acreditar. Porque um certo filósofo, o nome dele é Fyodor Dostoiévski, esse nome bem difícil, ele era russo. Ele tem uma frase que me impacta muito, no qual ele diz: sem Deus, se não existe Deus, tudo é permitido. Não faz sentido? Se beleza, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, eu sei que não existe nada
depois da minha morte? Que cacete que eu estou fazendo aqui agora? Por que eu estudo se eu vou morrer? Por que eu trabalho? Se beleza, não importa, da mesma maneira que eu me mato de trabalhar, aquele lá que não trabalha vai morrer do mesmo jeito que eu. E vocês entendem isso? A profundidade disso? Eu acredito que a própria realidade no qual a gente vive, ela mira para a existência de Deus. Até porque as nossas leis, as leis do Brasil, são todas pautadas pela moral cristã. Grande parte de todas as leis de todos os países, é claro que tem uma exceção ou outra, né? Mas são todas pautadas nos princípios cristãos. Quem disse que matar é errado? Tantas culturas que antigamente, antes de a gente ter esse mundo globalizado, com regras e leis, viam a morte como algo natural, como algo que deve realmente acontecer. Tanto é que o pessoal nativo das Américas praticava canibalismo, tinha os rituais de sacrifício. Eu acredito que todos vocês já devam ter visto isso. Mas quem que realmente foi lá e colocou? Não, cara, a gente não pode matar, porque de fato matar é errado. Porque daí você está ferindo outra pessoa, está ferindo uma criatura de Deus, a não ser a moral cristã. Além disso, a dignidade humana. Antigamente as pessoas eram vendidas como escravas e escravos, mas quem que deu ao homem o máximo do seu valor se não foi Jesus Cristo, quando ele foi pregado na cruz e resolveu morrer por todos nós? O ser humano, ele só se torna digno a partir do momento em que o cristianismo se acendeu, e a partir do momento em que Jesus escolheu abraçar cada um de nós. Um mundo sem Deus é um mundo de tudo permitido. Tudo. Não existem leis, não existem regras. Até porque a gente vai morrer primeiro, não vai ter nada depois. Qual que é o sentido disso tudo? E a gente vê toda a nossa realidade de fato carrega esse tipo de marca do Evangelho. Tudo que a gente vive é pautado nisso, pautado na vivência do Evangelho, mesmo que a gente não queira. E beleza, tá? Eu já entendi, então faz sentido eu ter fé, faz sentido eu acreditar. Então beleza, o que eu vou fazer? Como que eu posso de fato viver a minha fé? E é simples. A fé, ela não é vivida em retiros como hoje, não apenas em retiros como hoje. A nossa fé, por mais que seja o ponto máximo da nossa fé, a Santa Missa, beleza, mas a fé, ela não se dá apenas na Santa Missa. Muito pelo contrário. Como que a gente pode viver a fé? No nosso cotidiano. A maneira como eu acordo, a maneira como eu durmo, a maneira como eu estudo, a maneira como eu trabalho. Não sei se tem alguém aqui que trabalha. Enfim, a maneira na qual eu consigo viver minha fé verdadeiramente não é quando existem momentos onde a gente toca uma música alta, quando a gente toca, onde a gente reza, ora em línguas e pede o Espírito Santo. Não apenas isso. A verdadeira fé a gente vive no nosso cotidiano, no silêncio da nossa vida, no silêncio da nossa casa. A gente vive a fé verdadeiramente nesse sentido. E para isso, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Eu gostaria que vocês tivessem essa experiência de colocar Jesus no centro de tudo da vida de vocês. Então beleza, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma prova. Como que eu vou fazer essa prova? Eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou morrer mesmo? Não. Não foi isso que a gente aprendeu aqui hoje, muito pelo contrário. Eu vou fazer essa prova como se Jesus fosse corrigido. Então beleza, eu preciso acordar de manhã. O que eu vou ficar fazendo? Eu vou ficar panguando por vida? Mas vou ficar ansiando por mim, mas perdão, gente, são os dias das irmãs.
mas eu vou ficar de bobeira. Eu preciso de fato acordar e tomar forma, fazer com que o meu dia tome forma, porque foi Jesus que me deu o dia de hoje. Se a minha mãe me pede um café, como que eu vou fazer esse café? Ah, vou fazer de qualquer jeito, eu e ela vamos morrer mesmo? Não! Faça o café como se você estivesse fazendo esse café para Jesus. A nossa vida realmente só tem um sentido a partir do momento em que Jesus é o centro, em que temos a nossa fé como centro. Só assim a gente vai ter esse sentido de vida. Apenas assim. Porque senão tudo vai embora, tudo passa, e beleza, a gente passa junto. Infelizmente a nossa geração vive uma vida pautada só nisso. Apenas em consumir, consumir, consumir. Ah, então beleza, eu preciso ter mais tempo livre para que eu consiga me saciar, que eu consiga, sei lá, jogar mais, eu consiga mais mexer no meu celular, eu consiga mais assistir coisas. E dessa maneira eu consigo ficar feliz, mas a gente foge da gente mesmo, nesse sentido. Então, de fato, era isso que eu gostaria de passar para vocês no dia de hoje. Faz sentido ter fé. Na verdade, uma vida muito saudável, muito mais saudável, uma vida no qual Jesus é o centro. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês hoje. A principal maneira e a principal modo no qual a gente tem para que isso aconteça no dia de hoje é justamente buscar a conversão. É justamente buscar olhar para dentro de nós mesmos e de fato entendermos que beleza, eu sou um pecador, mas a vida do pecado não me convém. É por isso que no dia de hoje eu convido cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem os seus pecados, tem as suas dificuldades, tem os seus erros, mas de fato, se Jesus for o centro da sua vida e vocês entenderem que de fato é racional acreditar nele, por que não se arrepender? Mais uma vez, pessoal, a gente é jovem, vocês mais do que eu, ainda existe tempo, ainda dá tempo. Dá tempo de mudar aquilo no qual a gente não está mais contente. Dá tempo ainda. Você não precisa ter uma vida afundada, talvez, em pecado, ou afundada nas mágoas que você tem no seu coração. Não. Você não precisa